Boa noite, mulheres. Tudo bem com vocês? Vocês podem tomar seus assentos. Fiquem bem à vontade. O pessoal lá do fundo está conseguindo ouvir bem? Sim? Não? Senão vocês podem sentar mais para frente um pouquinho, se vocês quiserem. Tem lugares aqui na frente. Aí vocês conseguem me ouvir melhor. Então, eu quero passar umas imagens e eu quero conversar um pouquinho com vocês. O que vocês veem nessa imagem aqui? Para mim tá ali. Uma bagunça. Uma pia cheia de louça suja. E na próxima? Uma bagunça. Uma casa cheia de brinquedo espalhado. E a próxima? Como é que vocês veem esse copo? Meio cheio ou meio vazio? Como é que vocês, olhando isso daqui, o que vem na cabeça de vocês, olhando todas essas imagens e finalizando com um copo meio cheio ou meio vazio? Aí, depende muito do ponto de vista, Luiz? Então, tá pelo meio. Então, vamos ler lá em Filipenses 4, do 11 ao 13. Eu acho, se vocês têm Bíblia, NA, vai estar um pouquinho diferente, porque a pessoa quando tá... Dizem que cada vez que a gente engravida, a gente perde 30% da capacidade intelectual, né? Tipo, eu já tô na quinta, eu já tô no prejuízo, porque eu nunca tive 100%. Então, a coisa... Eu acho que quando eu passei para o slide, eu passei numa outra versão. Acho que eu passei na NVI. Mas a ideia aqui é a mesma, tá? Se vocês tiverem a NAA, me acompanhem, se não acompanhem no telão ali. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Mas no 13 ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, isso aqui foi quem escreveu isso daqui. Quando Paulo encontrou na viagem que ele, não sei se ele caiu do cavalo, ou se tinha um cavalo e ele caiu, a gente não sabe exatamente como foi que aconteceu, mas o certo é que ele caiu e teve um encontro com Jesus. Até ali, Paulo não era o Paulão que a gente ama, o Paulo querido que só pensava no evangelho, que tudo que Paulo fazia era pensando como levar o evangelho, como falar de Jesus para as pessoas. Aqui, quando isso aconteceu, ele não era apóstolo, mas ele era um assassino. Paulo estava indo numa viagem, ele tinha matado muitos cristãos na cidade onde ele morava, e ele estava indo numa viagem para matar mais cristãos. Todos quantos ele conseguisse, ele iria matar, porque ele estava determinado a acabar com o cristianismo. Não importa se era homem, se era mulher, se era criança, se era velho, se era novo, não importa. Paulo estava determinado a acabar com os cristãos. E nessa viagem, caiu do cavalo. Não sei se caiu de verdade ou não, mas enfim, ele caiu, ficou cego por 3 dias. E ele teve, eu acredito que foi o melhor dos encontros da vida dele. O encontro mais impactante da vida dele. Aonde teve ali um divisor de águas. O Paulo, que na verdade ele nem era Paulo, ele era Saulo. Um Saulo assassino, para um Paulo convertido, que viria a ser o apóstolo que a gente tanto ama, que a gente conhece. Tanto que ele disse depois, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele teve uma transformação. Ele foi transformado por Jesus. Só que quando ele foi transformado por Jesus, muitas coisas aconteceram na vida dele. Uma das coisas, dos lugares onde ele fala sobre isso, é em 2 Coríntios 11, 24 a 28. Olha o que ele diz. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Era 40
chibatada, quando chegava no 40, dava 39. Tipo, dava menos 1 para eles. Eles tinham misericórdia da pessoa, então eles não davam os 40, era só 39. Por 5 vezes ele teve açoite 40 menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos em cidades, no deserto, em perigos no mar, em perigos sobre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo passou por tudo isso daqui. Aqui foi um resumo de tudo que passou na vida dele, desde o momento que ele encontrou com o Salvador. Jesus falou com ele diretamente, deixou ele cego por 3 dias. Ele procurou um cristão para orar por ele e ficar curado, até o atual momento que ele tinha escrito isso daqui em 2 Coríntios, ele já tinha passado por tudo isso daqui. Aí tu vai dizer para mim, tá, mas então seguir Jesus é sofrimento? Às vezes é. Muitas vezes é. Tá, mas então Deus gosta de nos ver sofrer? Não. Não, porque Ele não nos fez para ser sofredores, Ele nos fez para sermos santos. Mas nós pecamos. Eva pecou no jardim e dali para cá toda a humanidade sofre as consequências até hoje. Mas o que ele quer dizer com isso daqui? Que mesmo em meio a tudo isso daqui que aconteceu com ele, ainda assim ele não perdeu o contentamento. Ainda assim ele era contente no Senhor. Porque ele sabia aonde ele estava indo. Ele sabia que o sofrimento dele não era em vão. O sofrimento de Paulo era para a glória de Jesus. O sofrimento de Paulo não era um mero sofrimento. Às vezes a gente sofre por um mero sofrimento, mas quando a gente sofre em Cristo, o nosso sofrimento em Jesus, ele não é em vão. Por mais que a gente pense, mas a necessidade está batendo na porta, mas vai faltar, mas eu não vou dar conta, mas o meu filho está doente, mas o meu filho está internado, mas o meu marido morreu, mas a minha mulher, sei lá o que acontece com ela. Mas enfim, quando o nosso sofrimento ele é guardado pelo Senhor, o nosso sofrimento nunca é em vão. E então eu pergunto para vocês, o que é contentamento? Contentamento é uma frase para vocês gravarem, ó. É a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sendo elas fáceis ou difíceis. A situação é boa? A circunstância é a melhor? Não é? Não tem como estar pior? Não importa. Isso é permanecer contente no Senhor. A nossa condição, ser contente não é uma profunda satisfação. Ser contente é uma profunda satisfação em Deus, tá? Ser contente é estar sempre satisfeito em Deus intensamente. Isso é um dom? Não. Mas a gente tem que trabalhar para que isso se torne algo natural na nossa vida. Vocês conhecem a história da criação, né? Eva foi criada no jardim. Eva era linda, ela não era gorda, ela não era muito magra, ela não tinha celulite. Celulite até os bebês têm, Rebeca tem celulite. Eva não tinha celulite. Ela não tinha ruga. Ela era perfeita. Ela era perfeita porque ela foi feita a primeira, é a matriz ali, é a primeira de todas as mulheres, não tem como dar errado. Ela era linda, ela era perfeita. O marido dela, sabe, quando a gente tem que pedir assim, fulano, arruma a porta do armário para mim. Fulano, a porta do armário vai cair se não arrumar. Fulano, caiu a porta do armário. E o bendito não arruma.
Ela não precisava esperar 6 meses até o marido dela resolver a questão, porque eles eram perfeitos. Eva não precisava se preocupar. O que é hoje, o que define a vida adulta hoje? Não é tentar emagrecer e pagar boleto? Eva não precisava disso. Ela vivia no paraíso. Mas ela tinha, o que ela tinha para ela? Ela tinha um jardim com todas as árvores que ela podia comer. Todas, exceto uma. 99,9% do jardim estava disponível para eles. Mas o que o descontentamento fez? Mas tem aquele 1%, aquela única árvore que não podia comer. Ela não foi contente no Senhor com o que ela tinha. Ela não via o copo dela meio cheio. O copo dela estava meio vazio. E o que ela fez? Ela comeu do fruto da única árvore do jardim que ela não podia comer. E nós hoje estamos pagando por isso. Pela desobediência e pelo descontentamento de Eva. Quando vocês vêem essas imagens ali, vocês dizem, né? Ah, tá a casa bagunçada, aquele guri estragou todos os brinquedos, aquela louça tá suja, ninguém lavou. Será que é só eu que penso assim? Será que é só eu que penso assim, puxa vida, amanhã é Shabbat de novo. Saí do culto agora, vamos para casa, daí amanhã é dia do descanso. Daí terça-feira a pia tá assim, ó, por cima de louça para lavar. O dia mais corrido da semana é terça-feira. E ontem, segunda, foi Shabbat. E daí tem que fazer tudo na terça. É roupa para lavar, e daí chove. É roupa que ficou esquecida lá no domingo, não deu tempo de recolher antes de ir para o culto, e agora não pode porque é descanso. Não pode fazer. E daí chega na terça, a gente perde contentamento, né? Será que é só eu? É só lá em casa que acontece isso? Será que é só eu que reclamo assim, mas ninguém viu que tem louça em cima da pia, que só eu que tenho que lavar nessa casa, porque parece que só eu que como? Ninguém mais come. Por que ninguém lava? E esses brinquedos? Vou pegar uma sacola e vou jogar tudo no lixo. Quero ver se vocês não vão juntar. Será que é só lá em casa que isso acontece? Ou será que a gente podia ser um pouco mais crente e olhar para nossa pia e pensar assim, bah, tem louça suja, porque Deus nos deu comida para comer. Porque pela misericórdia do Senhor a gente tem gás e a gente tem comida e a gente comeu e as nossas barriguinhas estão bem cheinhas. E agora a gente vai lavar a louça, louvando a Deus, sendo contente pela comida que a gente comeu. Será que juntar os brinquedos do chão, ou chutar para lá, ou chutar para cá, ou pisar no brinquedo e machucar, ai, que vontade. A gente não devia pensar um pouco mais que Deus nos deu filhos, que Ele deu condições ou ganharam, enfim, uma infinidade de brinquedos para brincar, que não precisa, como minha mãe dizia antigamente, que eles brincavam, pegavam milho, faziam boneca com milho, pegavam os carrinhos com... comia os milho, daí sobrava os negócios, cortava, fazia um carrinho, porque não tinha um brinquedo, e os nossos tem tanto que está espalhado pela casa. Como é que a gente está vendo o nosso copo, será? Será que o nosso copo está meio cheio ou está meio vazio? Será que o nosso contentamento no Senhor está aqui ou está aqui? Jesus, ele abriu mão da glória dele. Ele abriu mão da pompa. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E ele abriu mão de tudo isso. Nasceu como um bebê. Levou uma vida que nós não conseguiríamos levar de maneira nenhuma. Jamais nós conseguiríamos levar. Mas a Bíblia diz que ele foi para a cruz como um cordeiro mudo. Ele não abriu a boca. Ele não reclamou. Em nenhum momento ele perguntou, por quê? Por que eu? Por que eu? Eu não fiz nada. Por que eu que tenho que estar aqui? Ele simplesmente aceitou. Ele foi fiel. Ele foi contente. E morreu numa morte de cruz. E ressuscitou para nos salvar. Quando a Bíblia fala para a gente ser contente, ela não fala só para a gente ser contente porque a gente tem que ser contente. Ele também nos dá uma promessa. Hebreus 13 e 5. É 13 e 5, não é 23. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse,
De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Aqui aqui Paulo está aplicando, o autor de Hebreus está aplicando para os cristãos da época e também para nós. Aplica também para nós. Quando Moisés morreu, ele deixou Josué liderando o povo. Ele já tinha passado todo o deserto, já tinha chegado na terra prometida. E antes de tomar a terra, Moisés morreu. E aí Deus, né? Aqui ele está aplicando para nós, mas falando do que aconteceu lá. Que Deus falou para Josué. Que era para ele, de maneira nenhuma Deus deixaria ele. Que nunca Deus o abandonaria. Mas isso serve para nós também. Nas circunstâncias tão difíceis que a gente pensa assim, um Deus tão grande, de pessoas com problemas tão grandes, será que Deus está aí para mim? Será que Ele está me vendo? Será que Ele me escuta? A Bíblia está fazendo uma promessa, que Ele jamais nos deixará, Ele nunca vai nos abandonar. E se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Amém? A gente precisa confiar mais em Jesus, a gente tem que acreditar que Ele é suficiente para nós. Aqui, como é que vocês são quando vocês estão com TPM? O mal do século. Um pecado que tem nome. TPM. Quando a gente está estressada, até anotei aqui, ó. Estressada, com raiva. Quando a gente é indelicada, grosseira, ansiosa. Tinha uma mulher que eu conheço que ela disse, sou ansiosa. Ela era tão ansiosa que parece que o sobrenome dela, eu sou ansiosa. Ela como tu é? Quem tu é? Eu sou ansiosa. Isso não é um comportamento santo. Isso não é um comportamento de uma serva de Jesus. Isso é fruto de um coração descontente, inquieto e que não confia no Senhor. TPM tem nome, é pecado, gente. Tá? Quando a gente está querendo esganar o mundo, isso é pecado. Isso é um coração descontente. A gente fica doente. Alguém fica doente. A gente fica presa no trânsito, né, Kelly? A gente fala no grupo, ninguém responde, né, Gê? A gente fica braba. A gente responde já grosseiramente. A gente permite que esses acontecimentos conduzam o nosso coração à impaciência, ao aborrecimento, à irritação, à inquietação. A gente tem a tendência a ficar descontente. E a gente fica descontente até com Deus. A gente peca. A gente não é, como eu falei nisso, a gente não é naturalmente predisposta ao contentamento. Mas a gente também não pode aceitar um temperamento impetuoso, uma língua afiada. A gente cria desculpa para o nosso comportamento. Eu respondi a Sofia daquele jeito porque ela me falou daquele jeito também. Se ela tivesse falado direito comigo, eu não tinha falado estúpida com ela. Não é assim? Por que tu foi estúpida com a fulana? Porque ela não viu o jeito que ela falou comigo. Essa é a nossa tendência, né? A ser descontente. Todo descontentamento, ele leva. Se a gente começar... digamos assim que eu sou grossa aqui, sei lá, com a Rai. Sou estúpida com a Rai. A gente começa a sondar isso. E a gente vai sondando. Por que essa raiva? Por que essa agressão? Por que tu falou assim? A gente vai acabar chegando lá num ponto que a gente é descontente. Tudo começa num coração descontente. Num coração que não está cheio de Jesus. Eu acho... Onde é que está? Eu acho que é Crônica, se não me engano. Perdi aqui onde é que está. Diz que o coração ele é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de pecados. De luxúria, de avareza, de ira. Então, o nosso coração ele fabrica tudo isso. Se nós não estamos com o nosso coração guardado em Jesus, contente com Jesus, todos esses pecados que a gente camufla, que a gente diz que é porque a gente está estressada, porque a gente está irritada, isso tudo são pecados de um coração descontente.
Às vezes a gente pensa assim também, ah, mas eu sou irada porque minha mãe é irada. A família da minha mãe é tudo irado. São tudo bravo lá, na casa lá dos Davi, lá eles são tudo bravo. Ou então, meu pai lá, os Correias são tudo bravo, coisa mais triste, nunca vi que gente mais irada. Mas a gente não está fadado a continuar levando esse pecado adiante. Jesus já morreu por esse pecado. A gente não pode deixar o nosso coração ser tão descontente e continuar levando esse pecado para as próximas gerações. Aqui Deus fez um corte. Jesus faz esse corte. Não, minha família é irada. A família do fulano é irada, mas eu não preciso continuar levando isso adiante. Eu posso pedir isso para o Senhor, me ajuda, me perdoa, me ajuda, me dá um coração calmo. Aí ele manda filhos, mas a gente continua lidando, a gente continua trabalhando. E Jesus nos cura desse mal, Jesus nos tira desse sofrimento e a gente bota no lugar um coração contente, grato a Jesus. Mas, se ser contente, vocês lembram o que era contente? É uma habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, fáceis ou difíceis. E o descontentamento, o que é então? É rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. E mais do que isso, o descontentamento, a ingratidão e a reclamação são as irmãs do descontentamento. E Deus odeia todas elas. Estar descontente, resmungando, reclamando e sendo ingrato, está tudo no pacote. E Deus abomina todos esses pecados. Paulo nos diz para fazer tudo sem murmuração e sem contenda, conforme Filipenses 2:14. Façam tudo sem murmuração e nem discussões. A gente tem que ser grato em tudo. Tudo que a gente faz, a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato pela louça suja. A gente tem que ser grato pelos brinquedos bagunçados. A gente tem que ser grato pelo nosso marido que não arrumou o roupeiro lá e caiu a porta do armário em cima do nosso pé e a gente espragueja até não poder mais. A gente não pode fazer isso, é pecado. Ser contentes, agradecidas e satisfeitas é uma atitude de um coração cheio de Jesus. Por outro lado, o descontentamento é uma atitude orgulhosa do coração. O descontentamento ele pode ficar escondido no nosso coração ali. A gente pode lidar com ele escondido ali. Não, tu está infeliz no teu trabalho, está infeliz com a tua colega, tu é infeliz com o teu marido, tu não aceita a repreensão do teu pai, da tua mãe, e tu vai guardando. E tu vai guardando. E tu vai guardando. Sabe quando tu tá com um copo d'água cheio e alguém bate em ti, o que sai de dentro do copo? Água, né? É porque tá cheio de água. Nosso coração vai sair de dentro dele aquilo que ele tá cheio. Se a gente fica remoendo tudo isso e o nosso coração vai escondendo ódio, tristeza, amargura, em algum momento, se ele não for tratado, vai ficar tão evidente. Tão evidente. No início começa como um murmúrio, uma reclamação. Aos poucos a pessoa se torna autopiedosa. Ai, mas eu sou tão querida, mas não sei por que as pessoas não gostam de mim. Eu venho na igreja, eu sirvo na igreja, eu estou sempre aqui, eu não sei por que a fulana não gosta de mim. Ai, mas eu sou tão, eu gosto, eu ajudo tantas pessoas e ninguém me ajuda. Eu faço e aconteça e ninguém isso, ninguém aquilo para mim. E isso vai criando uma angústia. Até que se torne evidente em outro pecado. Como eu falei, sempre o descontentamento, ele vai desabrochar em outro pecado. Deus odeia a reclamação e a murmuração. Quase sempre é uma questão de tempo, até que tudo comece a desabar e as obras da carne sejam expostas. Ou seja, a mentira, traição, bebedeira, desonestidade, lascívia, adultério e por aí vai. Aí tu vai ver, lá na ponta, é um coração descontente, que não é contente em Jesus. O povo de Israel era um povo israelita, estava andando lá no deserto,
Onde é que está? Aqui. Eu não vou ler, mas vou deixar as referências se vocês quiserem, né? Eles reclamavam de tudo. Eles estavam lá no 400 anos sendo escravos, sendo maltratados, sendo açoitados, não tinham que comer direito, não sei do que, não tinham que comer direito. Os filhos deles foram mortos. O faraó lá, o rei do Egito lá, uma época determinou que fossem matados todos os meninos de 2 anos para baixo. Eliminaram os bebês que nasciam naquela época. E Moisés foi salvo ali. A mãe teve o bebê, não deixou ser morto, escondeu até os 3 meses, colocou no cestinho, no rio Nilo. Ele foi encontrado pela filha do faraó, levou ele para casa, criou como filho. Com 40 anos ele ficou muito irado, muito bravo com o que ele viu com o povo dele, dos israelitas sendo tão maltratados. E ele fugiu, foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, onde Deus lapidou ele. E ele voltou, mandado por Deus, tirou o povo, levou para o deserto. Andaram 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Só que nesses 40 anos eles murmuraram, eles reclamaram. Eles tinham saudade até da cebola do Egito. Nada estava bom para eles. Mas estava tão bom lá. Por que eles reclamavam quando estavam lá? Né? Deus ouviu a reclamação deles. Deus ouviu a súplica deles. Porque não estava bom. Porque eles não estavam sendo bem tratados lá. Deus tirou eles de lá. E quando Deus está levando eles para a cidade escolhida, eles reclamam. Eles são descontentes. Eles reclamam dos líderes. Aqui em Números... Eles reclamam da comida, Números 11 e Êxodo 16. Eles reclamam dos líderes deles, Números 16 também. Da falta de água em Êxodo 17. Se queixam dos inimigos e por isso não entram na Terra Prometida no tempo que eles iriam entrar. E por isso Deus os castiga e eles ficam 40 anos no deserto. Eles teriam levado bem menos tempo. Lá em Números 14. Se eles não fossem tão reclamão, tão chatos, igualzinho nós, né? Igualzinho nós. A gente lê a Bíblia e diz que povinho, né? Que só reclama. Mas que gente que só reclama. E nós, como é que nós somos? Como é que a gente é? Deus odeia a reclamação e a murmuração. Não podemos fingir que estamos andando na alegria do Senhor, como se Ele não soubesse. Você pode enganar o seu patrão no teu trabalho. Tu pode enganar teu marido. Tu pode enganar os teus pais. Mas tu não engana o Senhor. Se o teu coração é descontente, Deus sabe. Não adianta dizer que tu é contente se o teu coração não é. Se o teu coração é descontente, Deus conhece teu coração. De Deus não se zomba. Quando a gente está perto de alguém descontente, é agradável. Eu não acho. Eu não gosto. Estar perto de alguém ingrato é ruim, sabe? A pessoa está sempre triste, sempre cansada, sempre sem dinheiro, sempre desanimada, está sempre com dor, reclama de tudo. A vida dela é muito difícil. O marido dela não tem consideração por ela. Os filhos dela, os filhos dos outros são melhores do que os dela, porque os do outro obedecem, dela não. O trabalho do outro é melhor, porque trabalha menos horas, ganha mais dinheiro. Nunca a pessoa está satisfeita. Pessoas assim encontram outras pessoas assim e elas formam um grupo no WhatsApp. Pessoas descontentes. O grupo dos descontentes. É ruim estar perto de uma pessoa assim, né? O descontentamento, ele leva a cobiçar aquilo que não é nosso. Se tu vai indo, tu vai descobrir no final, um coração descontente, ele também é um coração que cobiça. Ele é orgulhoso. E o orgulho levou um anjo de luz a ser mandado do céu. Por causa do orgulho, Satanás foi expulso do céu e levou com ele 1/3 dos anjos. Por causa do orgulho. Ele não era contente com a posição que ele tinha. Satanás, ele era um anjo de luz, vocês sabem. E ele era um anjo de uma categoria bem alta.
Mas ele ainda não era contente. Ele queria ser Deus. Ele queria ser igualzinho a Deus. Ele foi orgulhoso. O que Deus fez? Expulsou ele de lá. E hoje ele está aí, incomodando. Tudo isso acontece porque um coração descontente é um coração que não tem Jesus. Mas Paulo diz para nós que tudo posso naquele que me fortalece. Mas se teu coração é descontente, minha irmã, se tu tem reclamado, se tu tem levado, se o teu copo está sempre meio vazio, está sempre reclamando da louça, está sempre reclamando de tudo, tu está sempre deprimida, está sempre triste, não estou amenizando aqui dizendo que o teu sofrimento não é real. Tem muita gente que realmente tem depressão, está sofrendo, e essas pessoas precisam ser amadas, precisam ser amparadas, mas elas precisam de Jesus. Porque só a palavra consegue chegar no mais íntimo. Somente Jesus consegue chegar onde nós nunca vamos conseguir. Somente a palavra consegue sondar o íntimo dos nossos corações. Então, te convido hoje, creia no Senhor. A gente pode tudo nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso abandonar a solidão. Eu posso ser contente em Jesus. Eu posso ser grata. Eu posso me achegar a Deus e pedir para Ele me ajudar, porque eu sou fraca e eu não consigo sozinha. Ele pode perdoar esse meu pecado. O ano passado, então, uma coisa para vocês. O ano passado, eu descobri que eu estava grávida. Eu estava grávida da Débora, que o Senhor quis levar. Minha gravidez não evoluiu, foi até a 6ª semana. Eu já descobri com quase 10 que não tinha evoluído. Foi muito triste. Foi muito sofrido. Mas Deus quis que fosse assim. E esse ano eu engravidei de novo. Eu estou grávida novamente. O Senhor me deu mais um bebê arco-íris. E essa semana passada, aconteceram alguns problemas. Eu fiz alguns exames, deu algumas alterações. É bem possível que eu esteja com cálculo renal, pela evolução de tudo, mas eu não tenho convênio, eu não tenho como pagar uma consulta particular, porque isso é muito caro. Eu fui no hospital, eles me mandaram de volta, disseram que não iam atender, porque lá não era caso disso. Mas, enfim, a minha consulta com a minha obstetra é só na próxima quinta, porque quinta passada ela estava com Covid. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz. Mas isso vai me fazer ficar descontente? Isso vai fazer com que eu fique o tempo todo pensando, tá, mas e se eu tiver com cálculo renal? E se eu tiver uma crise? E se eu perder meu bebê de novo? Se eu tiver uma infecção para um bebê no início, é aborto. Minhas 3 filhas são prematuras. E se esse bebê vir muito antes do tempo? E se eu não puder fazer mais nada? Se eu tiver que fazer repouso absoluto? Quem é que vai cuidar da minha casa? Quem é que vai cuidar das minhas filhas? Quem é que vai cuidar da igreja? Porque é o meu marido que é o pastor. Mas eu sou o esteio. Eu estou ali do lado. Eu que estou com ele quando ele recebe os irmãos em casa. É eu que atendo as irmãs. Eu que ajudo elas aqui. Quando tem que limpar, quando tem que fazer alguma coisa, eu gosto de ser a da frente, não porque eu quero me aparecer, mas porque eu quero mostrar que eu estou apoiando elas, que eu estou ali para elas. E se eu começar a pensar tudo isso, e o meu coração ficar descontente no Senhor, eu não posso. Eu preciso ser contente no Senhor, e saber que se for realmente um cálculo, ou seja lá o que for, e Ele me fez passar por isso, é porque eu posso suportar. Porque eu tudo posso nele, porque Ele vai me fortalecer. Porque Ele vai fortalecer as minhas filhas para me ajudarem, para entenderem, porque Ele vai fortalecer meu marido, porque Ele vai fortalecer a igreja. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. E isso não pode me tornar uma pessoa descontente. Isso quer dizer que eu nunca fico triste? Isso quer dizer que eu nunca sofro? Não. A Bíblia diz que a gente vai ter aflições no mundo. Mas essa mesma Bíblia também diz que Jesus vai nos amparar, que Ele vai nos fortalecer. Se hoje está passando, eu não sei da vida de vocês, eu não sei qual o problema de vocês. Como a Gia falou no início, eu não sei o que ficou lá na casa de vocês.
Eu não sei o que o coração de vocês está escondendo, mas o Senhor sabe. Ele pode curar um coração descontente e tornar um coração alegre. Vocês creem nisso? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?